né? Então, até uma dica pra galera que tá assistindo aqui: se você tem tráfego pago, se você investe em anúncio, se você não investe no mínimo $50 por dia em anúncio, a chance de você ter resultado é muito baixa. Como é que eu consigo entregar mais valor com o mesmo contrato que eu tô fazendo hoje? Se eu consigo entregar mais valor, eu consigo cobrar mais. E cobrando mais, eu posso pagar mais para um cliente. Tem uma frase do Dan Kennedy que é: não existe vantagem competitiva em ser o segundo mais barato do mercado, mas existe em ser o mais caro. Rodrigo Monassa, na minha opinião, é uma das principais agências que atendem construtoras nos Estados Unidos para brasileiros. E é um cara que ele vai contar a história dele inteira aqui, mas é uma das pessoas que eu conheço que mais gera caixa. Tô aqui com Rodrigo Monassa da Air Agency. Olha só, é isso mesmo, Air Agency. A gente chama de Ragency, né? RA com... Porque eu morei muito tempo lá fora, então eu trouxe esse nome justamente americanizado, vamos dizer assim. Legal. Porque se você está se posicionando da mesma forma que o teu concorrente. Então, se o teu concorrente tem um trabalho que é 10, 20 mil dólares a menos que você, e o seu homeowner, né, o cliente final lá, olhou os dois estimates e não viu nenhum diferencial, com quem que ele vai fechar? Seja muito bem-vindo ao podcast da Full Sales, o podcast onde a gente traz aqui os empresários que te trazem a mentalidade para que você consiga realmente galgar os próximos passos aí na tua empresa, para que consiga faturar muito mais e entender também detalhes que vão ajudar você a crescer no teu negócio. Hoje a gente está falando aqui sobre mercado americano, cara. Para você que vende aí em dólar, quer vender na gringa, o cara vai dar aqui alguns detalhes específicos do negócio dele que fez ele crescer pra caramba nos últimos anos e ganhar muita grana. Gerar muito caixa, né? Por quê? Porque ele tá trabalhando numa moeda que é muito diferente da brasileira e é muito valorizada com relação à brasileira, tá? Antes de apresentar o candidato não, ó, o nosso convidado que tá aqui junto, eu vou falar do nosso patrocinador, que é a Dom Pagamentos. A Dom Pagamentos, eu brinco que ele tem o dom de fazer você pagar menos juros, pagar menos taxas. Então, se você quiser entender como é que você pode pagar menos taxas e conseguir lucrar muito mais na tua empresa, lê o QR Code que está aparecendo aí na tela ou aperta no link da descrição. Conversa lá com o pessoal da Dom Pagamentos. Eu tenho certeza absoluta que eles conseguem te ajudar. A gente usa a Dom, confia neles. Os caras são super gente boa e, além disso, tem um trabalho aí que é de alta confiabilidade. Tem um subadquirente, né? Que a gente chama. A maior parte das plataformas que você roda aí pagamento são o que a gente chama de gateway ou checkout, que são somente ali o que você vê na frente, ali, aquele software da frente, o programa da frente. O que roda o processo de pagamento é sempre uma subadquirente. Pela Dom Pagamento ser uma subadquirente, ela consegue trazer taxas que nem outro checkout consegue te trazer. Então vale muito a pena. Ela integra qualquer checkout também. Só pedir pro pessoal lá que eles conseguem fazer para você. Beleza? Então fala com o pessoal da Dom, eles conseguem taxas super diferenciais aí para ti. E são super parceiros aqui da gente, patrocinam tudo que a gente faz. São maravilhosos, pessoal lá. Paulo e o César, cara, ó, um beijo pra vocês aí, ó. Um abraço pra vocês também. Tamo junto. Então, hoje eu tô com um cara aqui que fizeram até um intro pra ele, só que eu vou falar da minha cabeça porque o cara, ele merece uma intro diferencial. Que isso. Rodrigo Monassa, na minha opinião, é uma das principais agências que atendem construtoras nos Estados Unidos. Eu acredito que é uma das maiores dos Estados Unidos, não é verdade? Acredito que estamos lá, estamos chegando lá. Boa, para brasileiros nos Estados Unidos. E é um cara que ele vai contar a história dele inteira aqui, mas é uma das pessoas que eu conheço que mais gera caixa. Cara, ele tem uma capacidade de geração de caixa gigantesca. Eu quero entender um pouco melhor sobre esses detalhes também. Tô aqui com Rodrigo Monassa da Air Agency. Olha só, é isso mesmo, Air Agency. A gente chama de Ragency, né? RA com... Porque eu morei muito tempo lá fora, então eu trouxe esse nome justamente americanizado, vamos dizer assim. Legal. Então R Agency, né? Ragency. E o RA é o R de Rodrigo mesmo, né? A ideia no início, a gente queria sair um pouco dessa comunicação de agência de marketing, né? Então a gente puxou para como se fosse uma aceleradora de resultados, né? Então RA seria aceleradora de resultados ao contrário ali. Results. Accelerator of Results, por exemplo. Entendi. Então AR, né? É. Muito bom, cara. E, pô, Rodrigo, vamos começar do início mesmo da tua carreira empreendedora. Quando você começou a empreender, você já começou a empreender nos Estados Unidos? Você morava lá? Como é que era esse início? Perfeito, Matuta. Cara, então, minha história com a parte digital, ela começou em meados ali de 2018, na época que eu morava nos Estados Unidos. Eu fui fazer intercâmbio lá. E de lá eu me formei no high school, né? Eu tenho 26 anos, então 2018
tinha aí 18 para 19 anos. No ensino médio americano, né? Exatamente. High school. Legal. High school. Fiquei 10 meses, eu fiquei em Oklahoma. Oklahoma. Um lugar que tinha nenhum brasileiro, basicamente. Cara, Né? aí você foi forçado a aprender inglês também. Exatamente. Na época eu até pensei, a minha mãe queria trazer algumas outras cidades, né? Que ela tava me assessorando muito. Ela sempre juntou muito dinheiro para eu conseguir fazer o intercâmbio, né? Que é um privilégio, né? Que eu, graças a Deus, eu agradeço muito ela por ter tido essa oportunidade de fazer. Sua mãe era empreendedora já ou ainda não? Ela tem uma empresa de eventos, né? Legal. Ela faz a parte, ela tem uma imobiliária e tem uma empresa de eventos também, corporativos e tudo mais. E aí ela trouxe essa oportunidade, né? Em 2018, eu me formei lá no ensino médio. E foi lá que eu fui forçado justamente a aprender inglês, né? Ficar fluente no inglês, que é algo que ela sempre comentou comigo, enfim. Que é algo essencial, né? Você é fluente também, certo? Então. Yeah, I do. Oh, alright, let's do it. Então, de lá eu comecei a estudar um pouco mais do mercado digital. Na época eu tava namorando aqui à distância, uma ex-namorada aqui no Brasil. E eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Preciso dar um jeito de, sei lá, desde pequeno eu sempre vendi docinho na escola, sempre tive esse senso ali de empreendedorismo por conta do meu avô. Meu avô foi um empresário que saiu de uma cidade muito pequena de Minas Gerais, Visconde do Rio Branco. Caramba. E veio de uma família que não tinha tantas condições assim, então ele foi galgando ali, veio para Petrópolis, né? Hoje a gente mora em Petrópolis, a família toda. E Tá morando em Petrópolis? Tô. Ah, legal. Tô. É uma horinha daqui, né? Uma hora e pouquinho. E a gente hoje, justamente, a minha ideia, né, trouxe essa parte do empreendedorismo por conta dele. Então, ele tinha uma fábrica de biscoito de polvilho, né, na época. É uma ótima história essa, hein? Tem muita coisa. Se a gente ficar aqui, a gente fica 2, 3 horas. Legal. Mas, e aí eu sempre tive a facilidade de desenrolar com as pessoas, conversar e tudo mais. E isso veio desde pequeno. Então você perguntou, da onde você começou a empreender, né? Na verdade, eu acho que eu nasci com isso mesmo, com meu avô, com essas influências. Então eu lembro até ter uma história bem interessante. Na época, eu comecei a vender os biscoitos e tinha a cantina da escola, né? E aí me proibiram de vender o biscoito porque a galera não tava comprando, mas na cantina tava comprando comigo o biscoito de polvilho. melhor. Exatamente. Aí ele é o herdeiro do Globo, na sacanagem, né? Pô. Tá vendo? Então, assim, aí em 2018, né, foi onde eu comecei a conectar, virar pra vida adulta mesmo, vamos dizer assim, né? Querer correr atrás do meu e tudo mais. Ganhar o meu próprio dinheiro, não ser dependente ali disso. E aí, a partir dali, eu comecei a estudar, eu comecei na época, blog, né? Fazer essa parte de blog, toda a parte SEO? de SEO também, estudei, afiliado. Mas você estava morando nos Estados Unidos e começou a aprender sobre isso. Isso. A virada de chave que eu decidi, realmente, eu lembro até hoje a cena, eu tava deitado na cama de uma família de intercâmbio da minha mãe, porque a minha mãe tinha feito intercâmbio também. Eu fui visitar eles lá, eu tava muito entediado, que era uma cidade muito pequena, assim, não tinha nada pra fazer. E simplesmente me veio um estalo, falando, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu tô entediado. Aí eu comecei a pesquisar. Acho que não sei se você chegou a conhecer Alex Vargas, você lembra do Alex Vargas? Do digital aí das antigas, né? Legal. O cara sinistro. Eu comecei a estudar um pouco mais do curso dele, né? Pelo Alex? Que legal. Pelo Alex. Comecei pelo Alex, comecei a estudar um pouco dos conteúdos dele e tudo mais. Na época, fiz uma coisa aqui que não era pra fazer, craqueei o curso lá que não tinha grana pra pagar. Tem que pagar depois pra Alex. Com certeza. Não, e depois eu até comprei o curso e tal dele, mas eu fui seguindo pra um outro caminho. Eu fui mais pra parte de gestão de tráfego mesmo, né? Você aprendeu gestão de tráfego. Exato. Mas você aprendeu gestão de tráfego com o Alex? Não, eu aprendi gestão de tráfego com o Sobral. O Sobral. Mas o Alex falou do Sobral ou você foi pesquisando? Eu fui pesquisando na época, eu era um cara que queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que é até um insight que eu sempre trago pra galera que trabalha comigo e tal, pra focar em uma coisa só. Então eu fazia muitas coisas do digital, então eu queria fazer página, eu queria fazer social media, eu queria fazer tudo, né? E aí quem é bom em tudo não é bom em nada, né? Uma coisa que eu sempre falo. Então eu falei, cara, preciso focar em alguma coisa de fato que vai me gerar resultado. Entendi. E ali em 2019, eu passou esse ano, né? 2018 para 2019, estudando um pouco mais, perdido ali do digital. Muita informação, né? Você começou no digital que ano? Foi 2018, acho. 18 também. Mais ou menos ali na... Final de 2018. Legal. Então, tava
questão de informações demais na minha cabeça, e aí acabou que o meu padrasto, sou muito grato por ele, até hoje sempre falo com ele, ele me mandou um vídeo do Sobral, falou, pô, olha esse moleque aqui, tá ensinando Que a legal. ganhar tantos mil aí, trabalhando de casa e tudo mais, dessa Dá forma. uma olhada pra ver se é real, né? Exatamente. Aí eu falei, pô, isso aí deve ser charlatão, deve ter prometendo mais uma coisa aí, né? Mas eu falei, vou olhar. Aí comecei a estudar, comecei a ver ele fazer as aulas dele toda terça-feira, né? As lives gratuitas, né? Comecei a estudar, eu falei, cara, tem uma oportunidade aí. Isso é uma coisa que eu vi muito com vocês também, porque eu tenho um feeling muito legal de entender se aquela empresa é uma empresa séria, ou se aquela oportunidade é uma oportunidade de fato, ou aquilo é só uma narrativa pra convencer alguém a... Como é que você faz? Cara, é feeling, cara. É um É uma tato. intuição, ali, Ah, legal. sabe? Já E, caiu algum golpe? Ainda não. cara, não. Nunca caí em Não golpe. caiu. Nunca. Nunca. Então tá bom. Sempre fui bem antenado, assim, nessa parte de... Tem pessoas que vendem aqueles cursos que ensinam a vender o próprio curso, né? Tô ligado. Aquele rolê todo. Então eu sempre consegui olhar de fora, né? E entender Bom o... senso, eu acho, né? eu bom acredito que senso. sim. Eu acredito que sim. Boa pergunta. Até me pegou, assim, da onde vem isso pra mim. Mas é algo que se tornou natural, né? Vamos dizer assim. E aí, cara, eu consegui conectar esses pontos com o Sobral, então comecei a... Eu sempre tive muita vontade, né, Matuto? Eu acho que isso é uma coisa que, até pra passar pra galera que ainda não vive do digital, tem sonho em viver do digital e tudo mais, é que você precisa ter muita vontade de querer fazer. Porque se você se acomoda naquela posição que você tá, que é até o que o Yuri tava falando agora há pouco, né? Infelizmente você não vai conseguir muita coisa. Então, eu sempre tive muita vontade e sempre fui muito insatisfeito com a minha realidade atual. Insatisfeito não a ponto de não gostar na minha realidade, mas sempre querer mais. E eu acredito que esse é o segredo pra gente estar conseguindo crescer a forma que a gente tá crescendo aqui hoje. Para você que tá assistindo aqui o nosso podcast comercial Faixa Preta, porque eu tenho um aviso super especial. A gente vai fazer o nosso evento, o Full Sales Experience, que vai ser a oportunidade de você fazer parte da nova fase da Full Sales, que é a fase em que a gente, cara, vai mudar de casa, vamos fazer uma companhia gigantesca de vendas. A gente vai fazer o único e o primeiro evento de estruturação comercial da América Latina, tá? É o maior evento por ser o único e o primeiro também. Se você quiser participar desse primeiro evento com 1.500 pessoas, o que você precisa fazer? Ler o QR Code que tá aqui na tela ou preencher um link que tá na descrição desse vídeo para que você consiga falar com alguns dos nossos especialistas comerciais para entender se faz sentido você fazer parte desse movimento. Mas se eu fosse você, cara, eu garantia a vaga e colocava teu nome na lista de espera. A gente vai abrir várias condições especiais para você que estiver na lista de espera, tá? Vai ter muita coisa legal para que você que acompanha aqui a gente no podcast da Full Sales, então vai fazer muito sentido para você. Antes de você ir pro episódio, vai lá, preencha aí, a gente vai dar até um tempinho para que você consiga fazer isso, porque você não pode perder a oportunidade de fazer parte dessa nova fase aqui da Full Sales, com esse Full Sales Experience. A gente vai trazer palestrantes renomados, cara, gigantescos, ainda não posso falar, mas, cara, são pessoas que têm um renome gigantesco no Brasil e até no mundo, que vão mostrar como que eles conseguiram vender mais por meio de estruturas e processos comerciais. Então aperta no link da descrição ou então lê o QR Code, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e depois lá a gente pode até se encontrar, quem sabe até apertar a mão, trocar uma ideia. Vai lá, garante tua vaga, eu tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante. Pra galera que tá iniciando ou quer crescer no digital, né? E eu também às vezes caio nessa, cara. Não sei se você percebe, mas você cresceu do jeito que você cresceu porque você não cresceu no digital. Você usou o digital para crescer. Total. Na verdade, porque assim, a maior parte das empresas que você atende hoje são de economia real, na Sim. verdade. E você não vende e entrega os teus serviços via online, né? Você entrega, você tem uma equipe que entrega os serviços para os clientes. Sim. Claro que é, tipo, usando a internet como meio, mas existem pessoas entregando para pessoas. É um negócio de economia real que usa o digital como meio para crescer. Exato. Na verdade? Então, por quê? Porque eu participo de alguns grupos de pessoal que só faz digital. Eu posso te falar a verdade? Cara, o pessoal tá com muita dificuldade. Mas Imagino. quem usa o digital como meio para crescer e tem um negócio que é um negócio consolidado como o teu, como é o da Full Sales, por exemplo, tá crescendo muito rápido. Sim. Então, é até talvez contraponto, mas na verdade é um complemento ao que o Rodrigo comentou. Cara, se eu fosse você que tá do outro lado aí, você tá começando a empreender, entende como fazer uma empresa de verdade, cara. Sim.
Não caia em golpe do... É exatamente isso, mas é exatamente isso. Porque a gente vem muito com aquela falácia de ganhar dinheiro rápido, de ganhar dinheiro fácil, né? E você, entrando no digital cedo também, você sabe que é o que mais tem Foda. até hoje, né? É foda. E é muito fácil. Você prometer ganhar tantos mil reais em tanto tempo é muito simples, Não é né? fácil, gente. Se fosse fácil, cara, pô, Todo mundo fazia. todo mundo fazia. Não, se fosse fácil, qualquer curso meia boca de lançamento aí tinha uma página de depoimento. Não é verdade? Exatamente. E tem um parênteses, né? Pode até ter depoimento, mas às vezes o depoimento é falso também, né? Tem Os essa caras compram no 20 pila. Tem um site chamado 20 pila que o pessoal paga Sério? pra conseguir receber depoimento falso, cara. Que isso, cara? Tem um É um mercado aí. mercado Ó. negro aí muito louco. Muito Não, mas louco. muito bom. Aí voltando, né? Você viu o Alex Vargas, aí o Pedro Sobral. Pedro Aí Sobral. você comprou a comunidade Sobral direto? Comprei, não, eu não craqueei nada, craqueou não. nada, né? Eu já tinha virado essa minha mentalidade, né? E E já foi, tinha ganhado algum dinheiro ou ainda não? cara, sim, eu comecei, é bem engraçado. A primeira venda que eu fiz no digital, de fato, foi como afiliado. Você provavelmente deve lembrar desse produto, que é o Dieta de 21 Dias. Você Ah, lembra daquele? E é aí o Q21, não era? É Q21, não sei. Eu acho que era Dieta 21 Dias mesmo. Ah, Dieta então 21 adianta Dias, que é 21. de emagrecimento especificamente Legal. ali, né? Então eu comecei essa vontade, né, de querer vender e tudo mais. Eu mandei mensagem no direct, criei um Instagram, comecei a fazer o social selling das Foi ver a antigas, social né? selling? Que legal. Foi tipo isso. E comecei a produzir uns Monetizou. conteúdos, botar foto de prato e tal, as mulheres seguiam. E aí eu consegui vender, fazer algumas vendas ali. A primeira venda eu lembro que eu saí pulando, acho que foi R$ 50, R$ 70. É Mas assim, loucura, né, cara? pô, não tem preço, né? Aquela primeira venda. Como é que foi da primeira venda falando nisso? Fiquei curioso. A minha primeira venda, acho que foi de um curso de pintura de tecido. Será que foi? Não sei agora. Caraca, pintura de tecido. Acho que foi de pintura de tecido. Era uma expert de pintura de tecido que ela ensinava a fazer umas bonequinhas no tecido, assim. Uhum. E era tipo, você acha que era R$ 297, eu acho. Caraca, comissãozinha Aí. boa. Então. Mas eu tava junto com. Hoje, o rapaz que é meu gerente de campanhas, que é o Arcílio, ele trabalhava comigo nessa época. A gente juntou pra fazer a estrutura dessa mulher pra ela conseguir vender online, a Patrícia Buoso, Legal, que era uma artesã e também pintora, né? Ela fazia algumas coisas, tinha o lugarzinho dela lá em Jundiaí. legal. Morava em Jundiaí. Cara, foi Maneiro, super cara. legal. Acho que foi a primeira, não sei se foi a primeira, agora estou em dúvida. Porque eu comecei vários projetos junto, né? Aí eu não sei qual que foi a primeira venda. Mas eu me lembro de uma coisa marcante, que foi um mini lançamento que a gente fez. A gente fez uma antecipação e vendeu esse curso dela. E foi o primeiro dia que eu fiz, tipo, R$ 1.600 num dia. Caraca, resultado bem interessante Acho ali. que foi a primeira vez, assim, que a gente vendeu. Mas investiu em tráfego também uns R$ 400, tá? Nem era meu, né? Era o... Mas o mais importante aconteceu, que é aquela virada de chave ali que é Eu lembro possível, de ter né? mostrado pra minha mãe, mostrado pra ela e falei assim: Caraca, mãe, olha isso. Nossa, que legal. Lembro Exatamente. disso. E É então, muito aí, massa. concluindo, né, a parte do Pedro Sobral, da minha história ali. é, então, em 2018, eu comecei a estudar com ele, entrei na comunidade e tal. Acho que na época a comunidade tinha, sei lá, 3 mil membros, alguma coisa assim. Hoje em dia tem uns 30 mil, 40 mil. Eu acho que tem até mais, sei lá quantos tem, mas, cara, foi muito, muito legal, assim, foi bem, uma trajetória que foi muito orgânica ali com ele, então eu sempre tive muito essa vontade, que é o ponto que eu comentei agora, nunca parei de prospectar cliente ali na época quando eu tava fazendo a parte de tráfego pago mesmo, né, anúncios online. Cara, comecei ali, mandava mensagem, fechei parcerias de lançamento, né, estava estudando Legal. até com o Érico Rocha também na Ah, o época. Érico, Aham. tu pagou por Fórmula de lançamento? Sim, também. Cara, que legal. Eu Aí também peguei o Fórmula em 2020. Mas, eu também peguei em 2020, foi pandemia ali, né? Janeiro de 2020. Eu ia falar pra ti, cara, que eu não sei se você falar muito de digital é Eu bom pra tava. ti. Por isso que Ah, entendi. eu acho que a gente pode voltar a falar de infoproduto, Uhum, finalizar esse tema, mas pra ti eu não acho tão legal, saca? uhum. Porque às vezes o empresário lá dos Estados Unidos que vai olhar e ver o podcast, ele pode olhar pra tudo isso e falar assim: ah, é mais os menininhos que vendem as coisas do digital, Entendi, entendeu? entendi. Então acaba entrando num balaio de uma galera que eu não acho legal você com a Indies e com o trabalho que vocês fazem, vocês Uhum. entrarem, entendeu? Sim. Não, faz Legal total contar sentido. como história, mas falar, cara,
Aí, vamos voltar. Nem sei onde parou. Não vai lembrar. Do Érico Rocha. Aí, beleza, eu vou continuar aqui, tá bom. Não, foi o maior lançamento dele, cara. Ele, se eu não me engano, ele faturou 32 milhões de reais. Mas é interessante que, tipo assim, a gente aprendeu muito no digital. E aí depois, cara, a gente aprendeu a ser empresário de verdade, né? Total. Acho que essa é a parada. Total. E aí, do Érico Rocha até você entender. Porque assim, você fez o do Sobral, fez algumas parcerias de lançamento também, pelo que você comentou. E aí depois, qual que foi a virada de chave para você abrir inicialmente a agência, que hoje em dia é a aceleradora de resultados? Maravilha. Então, na época, ali virando ali, né, para 2019 para 2020, teve toda essa trajetória do digital ali, fiz alguns lançamentos 7 dígitos e tal, passou Fez uma grana isso. boa. Foi interessante, assim, eu era mais qual produtor ali, com uma participação em gestão de tráfego. Mas Boa. foi massa. E aí, depois de lá pra cá, eu queria algo um pouco mais que não dependesse tanto de mim, né? E que conseguisse criar algo maior do que só o Rodrigo. Né? Eu queria, acho que trazer esse legado mesmo, né? Trazer uma marca, algo forte, que eu conseguisse estar com pessoas, né? Eu sempre gostei de ter pessoas do meu lado que têm a mesma cultura que eu, que pensa da mesma forma que eu. Então, a virada para lançar a Radiance foi quando eu tava morando nos Estados Unidos. Com meu pai, eu fui morar na época em 2020, tá? 2020 para 2021. Fui morar em Orlando, especificamente. Legal. E lá, cara, eu comecei a ajudar ele na época com anúncio, até aqui no Brasil, antes de eu me mudar para lá em 2019, eu comecei a ajudar ele na parte da construção lá. Ele tem uma empresa de Fiberglass Pool Installation, né? Então, seria a instalação de piscinas de fibra de vidro na Flórida, em Orlando. E lá eu entendia que a gente gerava muitos leads para ele, a gente rodava muitos anúncios para ele eu já tinha esse conhecimento muito grande, só que tinha um problema muito grande lá, que era justamente ele não ter tempo para atender os clientes. Ele não tinha tempo, não tinha processo comercial, não tinha uma estrutura profissional para converter. Então é até uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes lá, que às vezes eles acreditam que só contratar uma agência de marketing é a solução que eles precisam. Só que essa é a pior coisa que às vezes eles podem fazer. Porque se eles contratarem uma agência e não entenderem que precisa de todo um background, né? Que eles precisam entender até ter resultado, eles vão sempre pular de agência em agência. Entendi. Né? Então eles vão estar pinga ali, aí não dá resultado. Pinga aqui, não dá resultado. Pinga ali, não dá resultado. Pior que o cara vai acumulando uma frustração e vai piorando o resultado, não é verdade? Porque o cara vai acumulando a frustração das últimas e a partir disso, cara, chega lá na frente, ele acumula a frustração de 3, 4 agências que vai fechar contigo, por exemplo, o cara já tá desacreditado. Tá com alto nível de dúvida se ele vai realmente dar espaço ou não, por mais que a gente seja uma empresa consolidada, que já atendeu mais de 200 clientes, né, na América, a gente atende mais de 10 estados hoje, desde a costa leste ali, então, Flórida, South Carolina, North Carolina, Massachusetts, todo aquele lado ali da direita, mas mesmo assim, às vezes o cliente tem um pé atrás, né, de falar, pô, será que eu vou dar esse passo? Né? E uma outra coisa que acontece muito também, que a gente conversa sempre, né, nas reuniões de onboard com os clientes, é que às vezes a culpa da agência foi justamente por ter prometido uma coisa que não necessariamente ele ia entregar, ou então que não iria entregar num curto período de tempo. Né? Porque se você promete um resultado em 3 meses, 4 meses, e isso não te gera o que você estava buscando, o que te prometeram, você vai ficar frustrado. Né? E o que acontece? Provavelmente você vai pensar 2 vezes antes de dar esse próximo passo. E aí, quando você enxergou que existia esse problema das agências nos Estados Unidos, que tipo de ações você realizou, que você colocou na tua oferta, para garantir que você ia conseguir gerar um resultado diferente das agências? Perfeito. Na época, eu tinha identificado justamente que por as agências só trazerem os leads, né, os potenciais clientes, né, leads aqui, para quem não conhece, é basicamente o nome, e-mail, telefone. Os dados de contato. Isso aí, para o nosso contractor, né, para o nosso cliente atender. Só que como ele não tinha tempo, muitas vezes ele demorava para atender, não atendia em no mínimo 5 minutos, 10 minutos, que é o padrão ali para a gente aumentar. Quantas vezes aumentar de conversão? 20, 30? Eles falam que até 25 vezes, né? Você consegue converter até 25 vezes mais quando você atende o lead em até 5 minutos.
Absurdo. Então eles não tinham esse know-how nenhum e ninguém estava olhando para isso. Na verdade, não estão olhando para isso, né? E o nosso diferencial é justamente, além da gente construir todo um background de marketing para eles, a gente constrói o background com uma aceleradora comercial. Legal. Uma aceleradora realmente que vai dar o suporte para eles, né? E vai até atender o potencial cliente. Então a gente está falando aqui de... A gente tem um time, né, especialista, que basicamente quando o lead cai, né, o potencial cliente cai, o nosso cliente não precisa atender. Então, eu cortei aquela dor do contractor do tempo. Então, Ótimo. a gente atende rápido, agenda uma visita, o appointment, né, para o cliente, e ele só tem que ir até a casa do cliente com nome, endereço, telefone, tudo do cliente. Legal. Você estava comentando comigo isso no off, que às vezes mesmo fazendo todo esse processo, às vezes acontece de, pelo contractor, ele não ter um processo comercial para conseguir receber essa visita, ele acaba perdendo vendas também. E você comentou que recentemente vocês estavam pensando em até ajudar o contractor nessa parte também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona esse processo comercial para garantir que o máximo de pessoas possíveis seja fechada na visita. Porque você garante até a visita, né? Mas mesmo assim, depois tem pessoas que perdem a venda. Eu queria que você destacasse, destrinchasse esses detalhes do processo. Perfeito. Tá, Como é manda que bala. funciona, né, Matuta? Basicamente, a gente tem toda a geração de lead através da nossa empresa mesmo, então a gente faz toda a edição de imagem, edição de vídeo e afins. Boa. Então, a partir dali, a gente tem todo um processo bem mastigadinho ali do que precisa ser feito, fotos de antes e depois, aqui trazendo até algumas dicas aqui, fotos de Ótimo. antes e depois bem impactantes ali, por exemplo, um banheiro, um bathroom remodeling, né, uma reforma de banheiro. Um banheiro destruído, um banheiro, pum, perfeito, uma cozinha feia, uma cozinha bonita, e depende da narrativa que você quer construir. Se você quiser uma narrativa de mais volume de lead e de desconto, por exemplo, você pode colocar um $2,000 off, ou então um $5,000 off na oferta ali, para você chamar a atenção. Então, depois que você montou esse criativo, você começa a rodar, dá para fazer com vídeos também, dá para usar uns vídeos legais. Legal. Esse criativo, né, ele cai dentro de um formulário, né, para os nossos pré-vendedores. Esses pré-vendedores vão atender o lead. Então, essa parte da visita, como você comentou, já está feita. A gente agendou a visita, o cliente tem que ter a organização ali de ir até a visita, claro, no dia, horário, não atrasar, que é um ponto muito importante. Né? Acontece de atrasar? Às vezes sim. E muitos, às vezes, até ligam para os nossos pré-vendedores para ligar para o cliente, para avisar. Então, assim, essa é até uma dica que a gente dá para a gente focar 100% na pontualidade na hora da visita. Então, Ótimo. o primeiro ponto é esse. Chegar pelo menos 10 minutos antes, né? 10 minutos antes, 15 minutos antes. Se não tomou um café, toma um café ali perto. Tem vários postos de gasolina em todos os locais. Então, fica tranquilo, sem calma, sem correria. Porque no final das contas... Sem calma não, né? Com calma. Com calma. Eu que não tô com calma aqui, tô falando rápido demais. Mas com calma, né? Sem correria, para que justamente você consiga chegar lá, igual numa reunião de vendas, né? Numa reunião Sim. de vendas a gente tem que estar... Já Não dá pensou? pra gente abrir a câmera e começar a falar. Não, e quem der um no-show é o closer, já pensou? Se você assim? Exatamente. É muito complexo. É quase isso. Então, esses pontos, né? Então, primeiramente, gerar o lead, claro que você tem que ter, né? Independente se você fechar com a gente ou se fechar com outra empresa, você tem que ter uma geração de demanda, né? Qualificada ali para você. Atendimento dos leads, se você tiver uma secretária, alguém para atender, treina ela para virar uma secretária vendedora, né? Que é uma coisa que a gente Ótimo. sempre fala aqui, uma SDR, né? Uma SDR. Além disso, você chegar com pontualidade na hora da visita, e quando você chegar na hora da visita, eu identifiquei, isso é legal, na época com o meu pai, só abrindo um parênteses Pode aqui, ir? eu, depois de estruturar o processo comercial dele, para você ter uma noção, a gente gerava 3.000 leads mais ou menos por ano, então eram uns 300 leads por dia, por mês, né? Legal. Para a companhia dele de construção de piscinas de fibra de vidro. E a gente está falando aqui de uma piscina ali com 25 mil até 100 mil dólares o ticket médio. Então, Médio alto. bem alto. E com uma margem na época, em 2020 para 2021, era uma margem muito alta, era 50%, 60%. Porque os materiais aumentaram muito nos Estados Unidos, né? Os materiais de obra e tal, enfim, com todo... eleição, tudo isso aumentou também, né? Então, tinha uma margem muito boa. Só que qual que era o problema dele, né? Que eu vou concluir justamente com esse pensamento que eu trouxe. Ele não tinha tempo, não conseguia atender os leads, e de 3.000 leads, sabe quantos ele vendia? Quantos? Chuta. Sei lá, vou chutar baixo. 300. 300? Ele vendia uma piscina por ano. Uma piscina. Uma piscina por ano. Através dos anúncios.
Caramba. Ele tinha indicação, ele vivia de indicação e tal, aí um falava com ali, outro ali. Só que ele não tinha escala, né? Então, o que eu fiz foi justamente ajustar esses anúncios para ele, começar a gerar mais demanda, só que não adiantava porque ele não tinha um processo comercial. E aí, eu identifiquei que o que precisava ser feito é ajustar esse processo de vendas, desde a visita. Então, hoje a gente já entrega para os nossos clientes, né, no programa que é um spoiler aí, que é o mais novo programa da casa, que é o Legal. RA Accelerator, né, que é o acelerador RA, que a gente entrega todos esses processos. Ou seja, o que seria isso? A gente entrega o script que ele tem que chegar na visita, o que ele tem que falar na hora da visita. Porque conta, né? Apresentação, Legal. gerar rapport, tudo isso que muitos contractors não sabem. 99% deles não sabem. Eles anotam num papel, então tem um iPad ali, mas não tem um roteiro. Então, a gente tem esse roteiro estruturado para eles, tá? Então, geração de lead, agendamento, chegar na hora, ter um roteiro da visita, do que você tem que falar, quais perguntas você tem que fazer, qual relacionamento você tem que gerar, né? Que venda é relacionamento, a gente tem uma metodologia que é o método RCC, relacionamento, confiança e condução. Legal. Que é você gerar relacionamento, você gerar confiança e você conduzir ele ao fechamento. Ótimo. Então, essa metodologia que a gente está aplicando no Accelerator é justamente para que ele tenha esse roteiro e depois ele até consiga fechar na própria visita. Deixa eu entender uma coisa. Lá você somente atende brasileiros no exterior. Isso, da construção. A gente é nichado para construção. Por que tem tanto brasileiro que entra na construção civil nos Estados Unidos? Então, isso é um ponto bem interessante. Hoje a comunidade brasileira, se a gente for olhar para a grande parte das pessoas que vão morar nos Estados Unidos, elas são pessoas que vieram do Brasil, muitas vezes, e que elas tinham até uma origem bem humilde, sabe, aqui. Então, uma das formas que eles encontraram para realmente conseguir ganhar muita grana lá rápido é na área da construção. Então, isso foi levando, né, a gente até sempre fala aqui com o João, com o Lucas, que basicamente a maior força de trabalho lá fora é hispano, hablante, né? Tem muita gente, muito hispano, é absurdo, assim, tem, se eu não me engano, são 30 milhões, algo do tipo, né? Só de hispanohablantes que trabalham na área da construção, ou um número perto disso, enquanto brasileiros têm muito menos, né? Na verdade, eu acho que eu até falei um dado errado. 30 milhões são o número de hispanohablantes que moram nos Estados Unidos, mas para a construção tem absurdo. Então, brasileiro, ele iniciou lá justamente por esse ponto de já ter uma experiência aqui no Brasil, da área da construção e tudo mais, e quiseram profissionalizar ou aumentar a receita através dessa oportunidade da construção. Legal, porque eu vejo que tem muita babysitter brasileira, né? Tem uns constructors lá brasileiros, mas eu tinha uma sensação, antes de saber que existia muito brasileiro lá, que os americanos iam ter alguma espécie de preconceito com o brasileiro, sabe? Uhum. Existe isso ou não? Isso é um ponto bem interessante, que pelos nossos estudos, né, por tudo que a gente tem acompanhado do mercado, a gente já está há mais de 6 anos, né, focado na área da construção, né, no mercado dos Estados Unidos. A gente identificou que ao longo do tempo, os brasileiros têm mais confiança. Mais confiança. Porque eles são muitas vezes mais conhecidos como tendo um trabalho de qualidade. Já os hispanohablantes são conhecidos como tendo um trabalho um pouco mais de dar golpe e tudo mais, de ter um pouco mais de medo de estar contratando hispanos do que estar contratando brasileiros. Mas o que acontece? Lá fora, o modelo de trabalho ele é muito focado em subcontractor. A pessoa subcontrata uma equipe. Então o brasileiro pode vender o trabalho e repassar para um hispano e tudo mais. Mas quem está na cara do negócio ali, quem está realmente vendendo, o brasileiro ele consegue gerar até mais confiança. Então, e ele precisa saber falar inglês muito bem para fechar esses contratos. Assim, ele não precisa falar 100% inglês e ser o cara mais, perfeito em inglês, mas é bom que ele tenha, se ele não falar, alguém que fale muito bem, para ir com ele na visita, né? A gente até ajuda muito isso aqui, porque a gente já faz o primeiro atendimento, então a gente agenda a visita e faz até um processo de follow pós-visita. Isso é uma coisa que a gente tem aqui também. Então, quando o cliente, às vezes, não consegue fechar na própria casa do cliente, com a nossa metodologia ali, porque tem que ir em casa, tem que mandar um orçamento mais trabalhado, tem que cotar com o fornecedor, não é algo tão simples, né? É um produto um pouco mais complexo. A gente também faz esse processo de follow-up, né, estratégico ali, para aumentar as vendas dele. E também, nessa metodologia do RA Accelerator, a gente tem uma metodologia que é a 2 Visits
to Close, que é o Ó. quê? Gostei dessa daí, hein? Gostou, essa é boa, Tem né? aqui na Funceiros tem o One Close, One Call. Gostou? Top One demais. Call, One Close. Talvez inconscientemente eu roubei esse nome aí, não Não sei. sei, mas é bom também. Como que é o nome? Two visits to close. Olha lá. Que aí justamente seria a primeira visita para gerar o relacionamento e a confiança. Sabe o legal? Que to também é para, né? Uhum. Em inglês. Então, tipo, o som de dois em inglês também é o mesmo som usado para a palavra para conjuntivo para. Então, quando ele fala two visits, to close, ele também ele tá falando duas visitas, dois fechamentos, mas ele também É tá verdade. falando duas visitas para fechar. Não é verdade? É, exatamente. Exatamente. Legal, cara. Então, essa é a ideia, assim. A nossa pegada é justamente a gente entender onde está o gargalo desse cliente ali no final das contas, né? Porque talvez ele até tenha um processo mínimo ali de follow-up pós-visita, ele manda umas mensagens e tal, mas também não insiste. Então, se ele manda uma, duas, três mensagens e o cliente não responde, ele para, né? Que é esse processo, né? Então, a nossa missão justamente é fazer com que esses contractors tenham um aumento de faturamento, mas não só gerando leads, e sim Legal. olhando para o que realmente vai trazer uma máquina de vendas para ele, né? Que é ajustar todos esses pontos. Porque ao contrário do que ele pensa, gerar mais leads não vai resolver o problema dele. Não, não vai. Então, quando ele contrata uma agência brasileira ou então de outro lugar, mesmo que seja dos Estados Unidos, em troca de leads, ele tá fazendo uma besteira gigantesca. Exato, exatamente. Os leads, eles são muito bons para te gerar volume. Então, a gente sabe que nem todos os leads vão ser qualificados. Isso é até uma falácia que muita gente acha, né, contractors lá fora, que, só tá vendo lead desqualificado, só tá vendo lead desqualificado. Mas talvez você não tá olhando para tua taxa de conversão, pro teu MQL ali, né, que a Legal. gente chama. Então, a gente precisa justamente entender essas taxas, né, que a gente assessora também na Reaccelerator, para que ele consiga, de 10 leads que entram, né? Quantos ele consegue agendar, pelo menos? Exato. Quantos agenda visita? 4. Desses 4, quantos que compram? Nenhum? Então tem alguma coisa de errado. Então, o errado não tá no agendamento. O errado Exatamente. tá na parte de fechamento. E é esse auxílio que a gente dá para eles, para que eles realmente consigam escalar com mais previsibilidade, né? Porque o cara, principalmente o brasileiro, eu fico pensando na cabeça dele. O cara, ele vai para os Estados Unidos, às vezes começa a trabalhar como se fosse um pedreiro inicialmente, né? Exatamente. Pra conseguir ganhar o dinheiro dele. Grande parte. E aí logo depois ele se torna um gestor de obra, vamos colocar assim, Uhum. e depois ele vira um construtor lá nos Estados Unidos. Exato. E aí ele contrata o time dele igual o babysitter. Uhum. Cara, o babysitter faz a mesma coisa. Babysitter e também tem aquelas, como que é o nome? Que é tipo cleaning. Cara, É o padrão o casal house cleaner, brasileiro. House cleaner. Marido, empresário da construção, e esposa tem uma empresa de House limpeza. cleaner. Padrão. Então, e eu fiz há algum tempo atrás uma consultoria com uma moça que ela era house cleaner. Uhum. Cara, ela tirava $80 mil por ano. Pô, Legal. eu achava legal, né? $80 mil por ano, dá o que? 8, 16, 4, 2, 40. Dá uns 7 mil dólares por mês, mais ou menos. Cara, vai dar em real. Em real dá 8, 16, 42, 40, 35. 48. Dá uns $500 mil por ano, 500 cara. mil por ano. É uma grana. É muito bom. Pô, $500 mil por ano aqui no Brasil, você tem que fazer o quê pra ganhar isso? Não é verdade? E aí, ela, cara, contratava algumas hispanohablantes pra conseguir ajudar ela lá. É muito semelhante ao de construção. Mas eu fico pensando nesse cara. Esse cara não aprendeu a ser empresário. Não. Então sabe o que acontece com ele? Ele cai na falácia de marqueteiro guru e de dono de agência que não sabe muito bem o que tá fazendo, não consegue captar cliente aqui no Brasil e vai pegar ele desavisado lá nos Estados Unidos e cobrar às vezes 5 vezes mais pela moeda. Porque aqui no Brasil, quando ele fecha um contrato de $400, ele não tá recebendo $400. Ele tá recebendo quanto em real? R$2 mil. R$2 mil. Uhum. E para ele fechar um contrato de R$2 mil aqui no Brasil é muito complexo. Uhum. Porque aqui o nível de consciência do pessoal é muito maior. Uhum. Então, o que ele faz? Ele vai para os Estados Unidos para tentar meio que mitigar esse risco. Exatamente. E aí ele acaba pegando um cara que, sem saber de nada do que a gente está falando, fecha com ele acreditando que o problema vai ser resolvido quando ele gerar leads. Só que ele não entende tudo que a gente está comentando aqui. Exatamente. Então, se o cara, o construtor, né? O construtor, ele entender isso, eu acredito que ele se torna um empresário. E aí, quando ele se tornar um empresário, ele vai conseguir dar um salto no faturamento dele. Com certeza. Sem que ele tenha que investir mais em marketing.
Não é verdade? Exatamente. E a ideia, você tocou justamente no ponto que é o programa RA Accelerator é justamente para isso. Não necessariamente ele vai precisar investir mais em tráfego pago, né? Se ele já tiver um resultado positivo, que ele talvez já até consiga multiplicar, dobrar até o faturamento dele com as oportunidades que ele já tem ali na mesa. Põe um pouquinho de Né? água para você aqui. Aqui, ó. Obrigado. Então, É isso aí, cara. essa é a ideia, sabe? A Então, gente... ao invés de colocar dinheiro no bolso da meta, mais ele coloca dinheiro no bolso dele, finalmente. Exatamente, exatamente. Às vezes é uma coisa que eu sempre falo agora, ultimamente com o time, eu tenho falado demais, que é, às vezes o faturamento do nosso cliente, imagina, o nosso cliente ideal hoje, fatura mais de 40 mil dólares ali mensais, 50 mil mensais, 100 mil, 200 mil mensais. Hoje, se esse empresário, né, que fatura 40, 50, 100 mil, quer aumentar o faturamento dele, dobrar talvez ali, faturar 80, 100, 150. Se a gente pluga um funil do Accelerator, por exemplo, o que seria um funil diferenciado? Um funil de mail, né, que são cartas estratégicas que a gente envia para a Correio casa. eletrônico, né? É um correio eletrônico. Ah, não. Não é eletrônico, é carta mesmo. É carta mesmo física na Olha, casa. que A gente legal. monta uma estratégia para zip codes específicos. Isso aqui é o ouro que eu tô soltando aqui, que essa aqui é demais. E a gente dispara um protocolo deles, a gente tem mais de 10 protocolos na RA Accelerator. Às vezes, com uma carta, ele fecha um trabalho de 30, 40, 50, 100 mil dólares. E ele já dobra o faturamento dele. E quanto que custa a carta? Muito barato. É algo em torno de 10 dólares, 15 dólares, eu tava vendo até hoje. Pô, vale a pena, será, investir 10 dólares para ter um contrato de 40 mil dólares? Será? Me responde aí. Entendeu? Com Vale certeza. muito a pena. Então, Mas o guru da agência vai falar o quê? o guru da agência vai prometer uma coisa, Não, né? vai investir os 10 dólares em tráfego. Que vai Exato. virar o quê? Nem o lead. Exatamente, Às vezes. exatamente. E isso é uma coisa que a gente vê muito. Ontem aconteceu até, tava conversando com o João aqui, que é o nosso head, entrou um cara em contato com ele que falava que investia 200 dólares por mês. Uhum. Aí ele falou, mas eu não tô tendo resultado e tal, não tô insatisfeito. Aí o João, me desculpa, mas é claro que você não tá tendo resultado. Você tá investindo 200 dólares no mês, né? Então, até uma dica pra galera que tá assistindo aqui, se você tem tráfego pago, se você investe em anúncio, se você não investe no mínimo 50 dólares por dia em anúncio, a chance de você ter resultado é muito baixa. Então existem outras estratégias que essa pessoa pode usar para conseguir ter uma eficiência melhor com o dinheiro, né? Exatamente. Esse protocolo do mail, né, para enviar para casa do cliente é um deles. Mas às vezes a base de clientes que ele já tem, por exemplo, o Sales Farm, né, que a gente consegue aplicar ali, talvez ele tenha 100, 200 clientes de 2, 3 anos atrás que confiam nele, só que ele fica esperando a indicação passiva, né? Ele fica esperando o cliente entrar em contato. E esse contractor perde muito dinheiro por não estar reativando. Se ele reativa, por exemplo, o ticket médio é 20, 30 mil dólares. Vou botar um exemplo aqui, uma empresa de remodeling, né, reforma. E ele consegue ativar dessas 10 contratos, ele já tem 200 mil dólares a mais no ano, que talvez era a meta que ele queria. Olha que legal. Então, assim, é esse insight que muita gente não pega, né, não pegou ainda, e que a gente tá aqui para ajudar também. Legal. Vamos seguir por outros protocolos também para o pessoal conseguir entender. Claro. Depois vai virar até corte para você, ó. Uhum. Você vai cortar, vai dar uns conteúdos bons aqui, hein? Vai, com certeza. Você vê legal. Já tá pensando já. Top demais. Um outro protocolo que a gente tem aqui é o protocolo chamado Estimate do Milhão. Como? Fala de novo. Estimate do Milhão. É. Estimate? Estimate, que seria estimativa, né? Basicamente um orçamento que eles chamam lá. Estimate a million. É isso? A $1 million estimate. Vamos botar assim. que isso. Então, mais ou menos assim. E aí... O cara é gringo mesmo, vocês estão vendo, né? E esse estimate do milhão, o que ele é, Matuta? Basicamente, até a apresentação de vendas aqui que a gente faz para os clientes hoje é o quê? Não é online, não é digital. Tem que ser física, né? Porque a gente está na casa do cliente, está gerando esse relacionamento ali, visita a casa dele. Então, esse estimate do milhão, ele tem pontos específicos para te gerar relacionamento, confiança e conduzir o cliente dentro do próprio estimate. Não é uma folha de papel que a galera faz, um PDF genérico que coloca qual que é o serviço, qual que é o preço, qual que é o serviço, qual que é o preço. Ele trabalha com reviews, ele trabalha quem é a empresa, o que eles fazem, qual é o diferencial, por que contratar, se tem licença para executar o trabalho ou não tem. Então, isso tudo de uma forma com design bem bonito, né? A gente pode até deixar um exemplo de um estimate aqui, é o que realmente gera resultado para eles. Então, o cliente... Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai reformar a tua casa lá, tá morando num lugar novo, não tá? Morando num apartamento novo? Apartamento legal lá. Massa, massa. Imagina que você vai reformar a tua cozinha.
tá? E aí chega um cara que cobra 5 mil reais, 5 mil dólares, né? Ou um cara que cobra, botar 5 mil é pouco, né? Vamos botar 20 mil dólares, tá? E o Legal. outro que cobra 25 mil ou 30 mil dólares. Legal. Só que esse de 20 mil, ele chegou na visita contigo e não gerou nenhum relacionamento, não conversou, não riu, não trocou uma ideia, Não gerou confiança, não né? gerou confiança e te mandou um orçamento meia boca ali, só com uma coisa escrita assim, 20 mil dólares, beleza? E agora o outro gerou um relacionamento legal contigo, com a tua esposa, gerou toda uma confiança para você, né, na hora da visita e te mandou um orçamento lindo, com design profissional e tudo mais, né? Você vai pensar duas vezes em contratar o de 20, contratar o de 30 e não contratar o de 20, ou você vai contratar o de 20 de cara? Eu vou querer, na verdade, o melhor, porque eu sei que talvez dê dor de cabeça se eu contratar o mais barato. Exatamente. E essa é uma dor muito grande que acontece lá também. A galera fala, mas eu tô brigando por preço. A América tá cada vez brigando mais por preço. Massachusetts, a concorrência tá muito grande. Flórida, a concorrência tá muito grande. Califórnia. Mas por quê? Porque se você está se posicionando da mesma forma que o teu concorrente. Então, se o teu concorrente tem um trabalho que é 10, 20 mil dólares a menos que você, e o seu homeowner, né, o cliente final lá, olhou os dois estimates e não viu nenhum diferencial, com quem que ele vai fechar? Ótimo. Então Então isso. é uma forma de fazer uma proposta diferenciada. A Exatamente. apresentação é a proposta diferenciada. Exato. E aí isso faz com que ele consiga aumentar a precificação dele. Exatamente. E Exatamente. aumentando, por exemplo, em 10% a precificação, ele consegue, às vezes, aumentar muito o faturamento dele. Exatamente. E a margem dele também, né? Que basicamente. É a margem, porque o mesmo serviço entregue com um preço maior, Exato. agregando valor ao serviço. Exatamente. E só Legal. mudando alguns ajustes finos. Então, por exemplo, esses foram os 2 protocolos. Eu não posso revelar tudo, que é muita coisa, assim, Muita coisa. que a gente tem, assim, muito legal, assim, bem diferente. E que eu tenho certeza que se ele aplicar isso, Matuta, ele vai ter um resultado exponencial. Muito Absurdo. Então, assim, não tem como se ele já vende, por exemplo, 30 contratos, que é até uma metodologia que vocês falam aqui, pô, se você já vende 30 contratos por ano, se você aplicar a metodologia que a gente tem aqui, ou seja, que a gente tem no RH Accelerator, cara, você vai vender no mínimo 35, 40, até mais. Fala o que é, pô. Não posso. Libera aí. Senão a Guilherme. galera me mata aqui, ó. Em Não, breve. mas ó, o cara é bom, o cara é bom. O cara é marqueteiro, velho. Ó, o cara tá querendo sacanagem. Não, mas sabe o que eu percebo que é muito legal? Eu acredito. E aí é uma coisa que veio na minha cabeça, né? Que vocês, com esse posicionamento, cara, vão quebrar as agências brasileiras, velho. Sim. Porque se tu que aplicam isso pro mercado de contractor, né? Uhum. Porque tem muita gente de house cleaner, por exemplo, que pode continuar e pode aplicar até o que você tá falando também em house cleaner. Essa ideia também é expandir depois, né? A gente quer Vocês nichar, querem, né? a gente quer nichar agora, se tornar 01, assim, disparadamente, e depois expandindo para outras áreas também. E você não pensa em atender americano, não? Já pensamos, tá? Já pensei até, foi uma decisão estratégica no início da RA, quando a gente começou a se posicionar, pô, como é que a gente vai se posicionar? Cheguei até a criar um Instagram só em inglês também, me Legal. posicionar e tal. Você fala inglês bem, pô? Falo. Então. Então, assim, a gente pensou muito nisso, só que tem aquele gap, né? Que como a gente iniciou no mercado americano, né, em 2020 ali, 2019 para 2020, vamos dizer assim, 2019, automaticamente a gente não tinha concorrência. Era só a gente. E aí depois, passou 1 ano, passou 2 anos, a galera começou, entraram os gurus, ensinando a vender em dólar e tudo mais, tudo isso. É polêmico aí, não posso falar muito. Mas meu posicionamento... Mas é verdade. Né? A maior parte dos gurus aí não vende nada lá. Tem 1 ou 2 que eu conheço que realmente tem resultado, o restante somente. Exatamente. É verdade. Exatamente. É triste isso, né? Isso é ruim pro mercado, Isso né? existe em todos os mercados. Tem um monte de gente que tá ensinando comercial e não fez uma call na vida. Só pra vender o serviço dele de ensinar comercial. Total. Entendeu? Faz parte. Cara, uma coisa legal que tá acontecendo agora é que antes o primeiro que aconteceu eu fiquei puto. Fiquei puto. Mas depois eu tô relevando, tô tranquilo, tô feliz. O quê? Começaram a copiar a gente, cara. Começaram a copiar vocês. Começaram a copiar a gente. Já tem uns 3 ou 4 Instagrams com basicamente a mesma bio. Só falta colocar que é a número 1 na área da construção nos Estados Unidos. Mas isso aqui não dá. Então, assim, cara, bizarro. Essa semana foram 2, né? Então... Tem uma história que eu conto, não sei se você já escutou. De um cara que ele pegou nossa isca paga, nosso produto de ticket baixo.
Ele copiou os anúncios, a página só mudou a cara e a cor ele deixou a mesma. Checkout muito parecido também. Não comprei o produto pra ver, mas eu mandei uma mensagem pra ele falando assim: Fulano, eu acho que o gestor de tráfego ele se confundiu. Porque, cara, os anúncios estão muito semelhantes ao de um produto que eu rodo aqui. Aí o cara veio todo arrogante, chegou em mim e falou assim: Não, está aberto na biblioteca de anúncios é pra copiar mesmo, que não sei o quê. E era um produto de R$ 27. Aí, o que que eu fiz? Eu cheguei pro meu gestor de tráfego na época, liguei pra ele e falei assim: Pô, fulano, vamos escalar essa parada pra ter ruas de 0,10. Por quê? Porque as plataformas de anúncio, elas funcionam por meio de leilão. E eu sabia que se eu conseguisse subir aquelas palavras que eu tava usando, como ele tava copiando exatamente, o leilão pra ele ia subir também. O CPA dele ia subir, o que que ia acontecer? Ele ia Ele ia quebrar. começar a ter prejuízo. Uhum. Por quê? Porque ele tá copiando, como no teu caso, né? A entrada da casa. Mas ele não consegue copiar teu back-end. Metodologia impossível, né? Não tem como. Então, ele vai precisar ter uma alavancagem financeira ou um conhecimento gigantesco para conseguir gerar o mesmo resultado que você gera. Com certeza. Você agora vendendo tickets maiores, você ganha dos caras. Então, isso é muito interessante. Injetar um Isso funciona dinheiro- para todos os mercados. Quem pode pagar mais para um cliente ganha. Então, quanto melhor tua estrutura, mais dinheiro você pode injetar no teu marketing. Quanto mais você pode cobrar de um cliente pelo valor que você consegue entregar, mais você consegue ganhar de concorrente. Por quê? Se hoje você cobra R$ 100 e teu concorrente cobra R$ 100, vocês podem no máximo pagar para ter um cliente, sei lá, R$ 80, contando com o imposto. Se você começa tendo a mesma taxa de conversão a cobrar 200 e o teu cliente não consegue cobrar mais porque não consegue contribuir com valor, acabou. E isso funciona não só para você, mas também para a galera que é construtor lá nos Estados Unidos, né? Com certeza. É exatamente o que você falou aí do... Como que é? O Estimate to Million, né? Estimate do milhão, isso aí. Então, o ponto é, como é que eu consigo entregar mais valor com o mesmo contrato que eu tô fazendo hoje? Se eu consigo entregar mais valor, eu consigo cobrar mais. Exato. E cobrando mais, eu posso pagar mais para um cliente. Tem uma frase do Dan Kennedy que é: não existe vantagem competitiva em ser o segundo mais barato do mercado, mas existe em ser o mais caro. Porque quem pode pagar mais para um cliente ganha. É Com isso. certeza. Com certeza. Então, é ótimo que o cara copie, porque ele tá criando um mercado para você. Tiveram algumas pessoas já que copiaram a gente. E é ótimo, porque cai o cliente pronto no colo, assim, sabe? Esses dias o meu closer... Eu tô falando isso pra que você, né, tenha experiência. Você vai ter Claro, talvez claro. essa experiência também. De ter um cliente que foi atendido por essa galera, não tava feliz com eles, e aí procurou outro e encontrou vocês. E aí depois finalmente ficou feliz, né? Tem um caso de um cliente que, cara, que ela chegou pra mim falando: não, o concorrente de vocês basicamente falou pra eu trocar completamente meu negócio, me vendeu como se fosse mil maravilhas e não entregou nada. Eu cancelei depois do onboarding. Aí ela veio com a gente, fiz o pitch, ela pagou na hora. De confiar na gente, e eu mostrei pra ela por que ia ser diferente, entendeu? Que legal. Então, e a maior parte das pessoas que estão te copiando provavelmente são agências. Uhum. Se são agências, o que significa? Que você tem um diferencial gigantesco, porque você não é agência. Exatamente. A gente é a aceleradora comercial focada em contracts nos Estados Unidos, É né? isso aí. Então, E gera leads também. Exatamente. Então, a geração de leads é apenas um dos serviços que você presta. Mas existe um conglomerado de geração de valor que você gera para o mesmo cliente, que faz com que você consiga, com cada cliente, cobrar muito mais. E o cara não consegue te copiar nisso. Exatamente, Então, exatamente. É tem esse, que ficar e é mais uma tempo, frase que eu gosto também. Fala aí. Eu li esses dias, que é assim, não copie, você pode modelar, mas não copia 100%, porque se você copiar só com essa mentalidade de copiar, o que você está copiando agora, o teu concorrente planejou há um ano atrás. Né? Essa Sim. frase é muito forte, porque uma vez que você está executando agora, a gente já está planejando, o Accelerate a gente já está planejando há quanto tempo? Já tem meses, quase um ano que a gente já tá planejando a Accelerator. Eu já tinha essa ideia, eu já sabia dessa dor desde 2019 para 2020, quando eu pisei nos Estados Unidos com meu pai lá e que eu comecei a ajudar ele. Eu fazia os follow-ups. Que legal. Eu agarrava lá no celular e começava a ligar pros leads, que meu inglês é até melhor do que o do meu pai. Legal. Então eu comecei a ligar, fazia prospecção, fazia o meu CRM todo embolado lá. Para você que não sabe o que é CRM, é um controle de cliente, né? Onde a gente... É um sistema de relacionamento com o cliente. Exato. É o Customer Relationship Management. Management, isso aí. Isso aí. CRM. CRM, Customer Relationship
Relationship Management. Agora fala melhor que eu, né? Então, é justamente isso. Então, o que a gente acredita hoje, o que a gente está fazendo é o skin the game, né? Ótimo. Não é aquela, fiz isso aqui um mês e vou começar a vender um curso. Não, ou vender uma mentoria, ou vender uma tutor, enfim. É realmente algo que vai agregar na vida do contractor. E a gente está saindo justamente desse lado de agência. A gente não é uma agência, a gente é uma aceleradora comercial para construtoras lá fora. Então O a que gente já gera tá, muito mais resultado. com certeza. E é interessante que se um dia o Monassi abrir algum curso para ensinar o que ele faz, cara, vocês vão ter uma dádiva aí. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu tô percebendo, conversando com muita gente, tá? Que vende curso, que vende mentoria, que talvez valha a pena. Gente boa, que nem, tipo, a gente que faz as paradas, às vezes vale mais a pena fazer do que ensinar. Exato. Sempre foi meu pensamento, cara. É, Esse então. sempre foi meu pensamento. Tipo, até trazendo um pouco para esse lado das agências americanas, né, brasileiras que prestam serviço para os Estados Unidos, né, que até às vezes a gente fala, são concorrentes. Não, e não são concorrentes nossos, né, porque justamente eles não têm todo esse know-how que a gente tem. Ótimo. Então, às vezes, você ligar uma campanha lá e não saber como é que funciona o mercado, não adianta. Então, esse é o grande ponto. Então, você ter essa metodologia certinha para quem já passou, pô, na época, cara, pra você ter uma noção, Matuta, eu ajustei o processo comercial do meu pai, que ele vendia uma piscina por ano, que eu comentei, né, através de anúncios. A gente vendeu 5 piscinas em um mês, a gente faturou $200 mil em um mês. Meu Então, pai assim, ficou rico. ficou, e eu tava ganhando comissão também, eu fui pro Brasil na época, eu gastei dinheiro e fui. Mas assim, cara, foi uma experiência muito grande que agregou, né? Eu acredito que o mais importante, né, a gente tá passando para os contractors que estão assistindo também aqui, é entender a empresa que você está contratando, qual que é o background daquela pessoa ali de fato. Eu acredito que até isso conclui aquela ideia que você me perguntou, pô, como é que você consegue identificar uma oportunidade? Eu consigo olhar muito bem o mercado, né? Então, o que está acontecendo na área da construção lá fora, quais estratégias estão utilizando e quem está por trás de toda a estratégia. Eu acho que esse é o Ótimo. ponto. Cara, muito legal. Acho que quem for construtor e assistir, nem que seja um corte ou então essa parte de tudo, vai entender que, cara, ou fecha com vocês ou continua patinando. É isso. É essa Exatamente, parada. exatamente. É aquilo, talvez ele possa até fazer por ele mesmo, tem até na nossa apresentação, né? Riscos de fazer sozinho. Você pode fazer sozinho, mas às vezes você vai perder tempo, vai perder caixa, vai perder. Moral com o time, Exatamente. toda a parada. Não, maravilha. Agora eu quero, cara, um depoimento teu. Quero entender como é que a gente conseguiu te ajudar. Porque você entrou aqui como cliente nosso faz menos de um ano, né? Uhum. Foi quando que foi que você entrou no cliente? Cara, eu entrei aqui, eu entrei pelo Master Sales Script, eu Você acho. comprou o Master Sales Script. Comprei, que eu tava struggling ali, tava travado ali na parte de montar o meu comercial, que é uma coisa que a gente já tava patinando há um tempo, né? Ah, é? Já. E o que que aconteceu? A gente até tava comentando no off aqui justamente sobre isso, né? Como é que foi? O Rodrigo foi pro evento presencial de vocês, né? E eu falei assim, cara, fui convidado, acho que o Yuri mandou mensagem na época e tal, o Que social legal. seller do Yuri, alguém lá. Acho que foi É, legal. Esse daí do e... evento é ele que faz. Então, maravilha. E aí, eu falei assim, cara, eu vou pra ver qual é. Não Ah, sei não sei esse cara não, eu vou ter um pezinho atrás ali, sabe? Porque eu tinha comprado um curso também recente, que era no G4, eu comprei um curso de valor agregado alto também lá, então caramba. tava começando já a comprar de fato. Tem um ponto interessante que eu vou revelar aqui, Ah, que é legal, que é um insight pra galera que tá crescendo agora no empreendedorismo, né? E que eu utilizei muito nos anos de 2020, 2022, 2023, 2024. Foi o seguinte, é meio polêmico assim, ah, mas é totalmente ético. Que é o seguinte, na época quando a gente nem faturava os 100, 200, 300 mil, por exemplo, por mês, eu sempre busquei estar em meios, né, de pessoas que ganhavam mais do que eu. hum, E eu sempre olhei, muito a galera fala, você é o quinto que você mais convive, né? Você é a quinta aham. pessoa do teu meio ali e tudo mais. Qual que é esse ditado mesmo? Você é a quinta pessoa com quem... Você é a soma das 4 pessoas com quem você mais convive, né? Exatamente, exatamente. E eu quis me forçar a estar nesses locais que tinham pessoas que faturavam mais do que eu. E eu comecei a identificar uma coisa, até no próprio G4, né? Eu comecei a ir pro G4 lá, Ah, e ser chamado pro G4. Só que eu não faturava bem, eu faturava tipo 20 mil por mês, 15, 30.
Então eu tava nessa média ali. E aí eu falei, cara, como é que eu vou me conectar com essa galera? Basicamente, eu comprei um curso, né? Na época era um valor R$ 3.000, sei lá. E depois eu fui chamado para um evento, fui receber um convite. Só que para receber o convite do evento, eu precisava preencher um formulário de quanto faturava. Tá. E eu coloquei um faturamento maior do que eu faturava na época. Então eu coloquei, tipo assim, 3 milhões por ano, 4 milhões por ano para eu ser chamado pro evento. Sim. E aí, eu fui chamado pro evento, me conectei com a galera e automaticamente eu comecei a crescer absurdamente por estar nesses meios, sabe? E aí você foi escutando o que o pessoal fez pra conseguir chegar onde eles chegaram. E aí com a experiência deles você foi aplicando e tendo resultados. Exatamente. Legal. E voltando para esse ponto do depoimento em si da Full, né? Você comentou no início lá que, pô, eu queria saber assim, de forma rápida, quanto que você faturava, com o que a gente te ajudou? Então, você falou do Master Sales Script, né? Isso. Você implementou o Master Sales Script, você teve resultado inicialmente, não teve, teve depois de contratar a gente, como é que foi? Eu quero Total. entender como que a gente ajudou. Hoje, pra você que tá aí do outro lado e não sabe, o Monasta, ele faz parte do nosso programa de ticket maior, que é o High Sales. Hoje a gente tá vendendo High Sales, se eu não me engano, por R$200 mil. Quando você entrou já era mais barato, né? Mas Pouquinho mais. era um pouquinho mais barato. Mas é legal deixar claro isso. E, cara, eu quero entender o que fez com que você, primeiro, tivesse resultado. Que tipo de resultado você teve dentro quando você se tornou cliente do Master Sales Script inicialmente? Que é um produto nosso de R$27. Depois, eu quero entender, dentro da imersão Full Sales, qual foi a sua expectativa, a sua experiência? E aí, se tu curtiu, se de início tu falou, esses caras aí não sei não, entendeu? E aí, tu fechou no evento? Foi isso? Fechei no Programa de evento. aceleração? Fechei no evento. Com o Alex. Com o Alex. Caraca. Legal. E aí foi no evento de março. Isso. O que aconteceu? Eu comprei o Master Sales Script. Depois do Master Sales Script, eu acredito que já fui chamado no próximo mês. Eu tava muito corrido, eu queria consumir muito conteúdo. Talvez você que tá aí de casa aí até passe por essa mesma dor, né? Queria consumir muito conteúdo, queria resolver o problema do comercial, porque o comercial é o coração da empresa. É verdade. E ao mesmo tempo, não tinha uma direção de fato, né? Então, o Master Sales Script, se você tiver tempo, ele é muito bom. Ele tem tudo ali. Então a metodologia de vocês está basicamente todo no Master Sales Script. É uma horinha ali, tu assiste. Uma horinha você pega muita coisa e tem um conteúdo de ouro mesmo, né? Que é bem parecido com a metodologia de vocês. Só qual foi a diferença? Eu fui pro evento e falei, cara, vou ver qual é. Não tava muito confiante, não. Quem são esses caras aqui? Do Rio também. A galera tem muita objeção, às vezes, de carioca, né? Não sei se acontece com vocês também. É que eu não sou carioca, né? Você é paulista, né? Então. Ah, massa. Mas aí é o contraponto, né? Porque o pessoal fala, não, o Yuri parece snob, que não sei o quê. Mas aí quando tu conhece o Yuri, percebe que ele é um docinho de coco. Seu docinho. Ele é um docinho de coco. Bom demais. Então, fui pro evento, né? Lá eu até prometi pro João, tá até me olhando aqui, que eu falei, não vou comprar nada, cara. Eu vou chegar lá e eu só quero ver o evento e tudo mais, né? Só que os pontos foram se conectando ali com o que a gente estava buscando de fato, e o que me impressionou muito foi a entrega, de fato. Que legal. Né? Então, eu consegui ter um suporte que... A gente até conversa bastante no High Sales, né? A entrega é muito diferenciada. Você, por exemplo, no High Sales você tem um gestor de projeto exclusivo ali para você, para te dar atenção e tudo mais. Então, o que aconteceu? Eu fui pro evento, vi o nível de entrega, falei, cara, com uma venda nossa aqui, a gente paga o programa, né? O programa de aceleração. Falei, cara, vou dar esse passo agora e tal. Falei até com o João, falei, cara, vou entrar, vambora. Você tava junto no evento, não? Não, eu fui sozinho dessa vez. Ligou? Eu mandei mensagem, eu acho, né? Eu falei, cara, eu comprei, bora vender com RA maiúsculo, a gente fala também. Que é o RAzinho aqui, ó. Legal. Então, eu tô usando também um brushzinho aqui, ó. Aí, ó, patrocínio oficial, ó. Patrocínio RA. oficial. E basicamente, Matuto, cara, depois do evento, eu entrei, né, de cabeça ali, aquilo lá, aplicando já. E o que mais mudou pra gente, eu acho que foi clareza, né, e segurança. O que seria clareza e segurança, né? De lá pra cá, a gente já tava com caixa legal, né? A gente já tava crescendo com caixa de alguns 6 dígitos ali, né? A gente tem uma operação que é custosa também, não é barato pra ter pessoas boas, né? A gente tem que contratar. Porque vocês não geram só os leads, né?
Exatamente. A gente faz todo o atendimento, então é todo um processo mais complexo de entrega. E o que trouxe foi clareza e segurança. Por que clareza? Clareza por conta dos processos. Então, todo aquele dashboard lá de processos que vocês entregam, né? Tudo, como é que é a rotina da SDR, como é que é a rotina do closer, tudo isso bonitinho, né? Uma mão na roda pra gente. Então, é só plug and play, vamos dizer assim. Claro que tem que alterar uma coisa ou outra. A gente ganhou muito tempo, né? Então, a gente entrou faturando por volta de 70 mil mensal, mais ou menos. Você entendeu? E a gente já bateu recorde de mais de 200 mil, né? Em poucos meses ali. Que legal. Então, e é aquilo, né? É uma coisa que eu gosto sempre de falar, é que vocês dando suporte pra gente no grupo, traz uma segurança de estar com a gente também. Não é aquela mentoria que você joga lá o cara, comprou, fez uma imersão presencial e acabou. Não, você tem um acompanhamento, né? O pessoal que compra nem tem que ter expectativa que é uma mentoria, cara. Porque a maior parte das coisas que ela vai receber são processos que são entregues, cara, pelos consultores. Porque é um negócio que funciona tão bem que não é necessário eu, o Yuri e o Vinícius estar lá. Sim. Tipo... Agora tá rolando venda. Saiu agora, né? Tá rolando venda, cara. Hoje vendeu pra caramba. E o que acontece, né? Que é interessante falar. Na parte da entrega, a gente tem o gestor de projetos dedicado, tem o CS dedicado, e o CS, eles têm autonomia e eles geram tanto resultado quanto nós três, porque o processo de entrega, ele já é um processo tão bem desenhado para conseguir gerar esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar, viu? Eu acredito que dá para tu crescer muito mais. Não sei se você quer. Claro. Mas eu já vejo, ó, já enxergo já a Air Agency fazendo pelo menos 1 milha no mês. Aí, ó, é a meta do ano que vem, essa aí. 10 milha no ano que vem. Porque, cara, vocês têm potencial, vocês têm diferencial de mercado, diferencial de oferta. Eu acho que é ajuste de precificação. Acho que dá para cobrar mais caro. Pelo tudo que você me falou aqui agora, e com ajuste de posicionamento, dá para cobrar muito mais caro. Narrativa, né? Montar aquela narrativa. Então, ó, se eu fosse você, eu já contratava eles agora, porque vai aumentar o preço. E vai mesmo. E aí, e outras coisas também é criar novos produtos, sabe? Para conseguir vender mais para o mesmo cliente. Uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui também é que assim, o programa de aceleração aqui na empresa é o programa de aceleração comercial. A gente vai começar a tirar a parte de marketing dele aos poucos, para que a pessoa ela implemente somente comercial, porque a gente percebeu que só com comercial ela já consegue ter um resultado absurdo. Sim. E aí depois, se a pessoa quiser comprar marketing, ela compra a parte. Ou ela sobe pro High Sales e tem acesso a tudo. Por quê? Porque quando a gente entrega muita coisa também, tem uma coisa legal, né, de falar. E a pessoa tem muito resultado comercial, mas ela não tem tanto resultado assim com marketing. Ela vai cancelar ou não renovar por causa daquela coisa ruim. Sim. Então ela tende a lembrar dos momentos ruins e não dos momentos bons. Teve um caso recente de uma cliente, cara, que ela teve um resultado absurdo. E ela não renovou porque ela teve um problema lá no marketing dela, que nem é uma coisa que a gente promete, entendeu? Total. Aí associou a vocês, né? Associou. E aí, esse é um problema que também é legal. É legal você, talvez até tomar cuidado com isso e dividir bem as entregas para que a pessoa entenda que, cara, aquele produto é em relação àquele resultado. Uma coisa que a gente começou a fazer, a gente contrata também para quem é cliente, né? A gente antigamente fazia o tratativa da contratação dentro do mesmo grupo que a gente entregava o programa de aceleração. O que começou a acontecer? Às vezes acontecia de um candidato entrar na empresa da pessoa e depois de uma semana cancelar. O que acontece? Né? A pessoa linkava aquilo ao programa de aceleração e aí reclamava de tudo, como se fosse uma coisa só. Complicado. Então a gente começou a dividir e colocar um grupo só para RH, um grupo somente para programa de aceleração, dividir muito bem as entregas. E isso faz com que a pessoa ela continue entendendo que aquela entrega específica é para aquilo, se ela está comprando algo à parte, é uma outra entrega específica daquilo. E aí o NPS de um não influencia no outro. Total. O cérebro humano, às vezes, ele... Na verdade, o cérebro humano só consegue focar em uma coisa ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, se traz muita informação, até em reuniões de vendas, apresentações comerciais e até em visitas de contractors também, se você começa a falar muita coisa, você confunde e você desvende o teu produto, né? É verdade. Às vezes, falar menos é a melhor solução, né? Falar menos é a melhor solução. Mas isso é ótimo, cara. Eu enxergo isso. E aí, concluindo, né, toda a história ali... Basicamente, então a gente teve esse crescimento, tanto que eu acendi pro High Sales em 2 meses e meio. Eu acho que foi 3 meses na aceleração que eu acendi pro High Sales. Por quê? A gente vendeu, acho que 8 ou 10 contratos, né? Com um ticket médio bem alto ali em... Foi o quê? Maio?
acho que foi maio ou junho, né? Foi junho. E a operação sobrecarregou muito. Então a gente começou a ficar com muito cliente e a minha dor era o quê? Organizar. Então, essa organização foi quando a gente falou assim, cara, vou dar esse próximo passo do High Sales, né? Que é um investimento relativamente maior, né? Claro que visando sempre o resultado, se você for botar na ponta do lápis, faz muito sentido, ainda mais pra gente que tem um ticket alto, né? E eu falei, cara, eu vou entrar de cabeça porque se eu fechar 2, 3 aqui, já paga o High Sales. E aí, tocamos e batemos até recorde de faturamento depois do High Sales aí. Que legal, eu não sabia disso. Tinha batido o recorde depois do High Sales. Foi 200 e alguma coisa. Ótimo, ótimo. E, cara, muito legal, muito legal. Tipo assim, eu enxergo isso de 1 milhão. Eu tô falando agora, não é porque a gente tá no podcast, não. É porque com base em tudo que você me falou, eu acredito que realmente dá pra chegar. É tipo, pequenos ajustes de precificação e também da parte da entrega pra ver como que você vai entregar esse accelerator. Talvez criar um novo produto de ticket menor pra galera que não fatura tanto. Pro contractor ali que fatura, sei lá, 10, 20 mil dólares mês. Uma entrega menor pra que a pessoa consiga crescer rapidamente. E o que o empresário tá do outro lado precisa entender é que quando ele cresce de forma organizada com os processos certos, principalmente o contractor, né? Ele vai conseguir atender muito mais clientes com maior eficiência. Exatamente. Que é gerar mais lucro e dinheiro pro bolso dele. Exato. E até concluindo esse último ponto que você trouxe, Matuta, é um ponto muito interessante da clareza, eu até comentei, né? A clareza de ter os processos, de ter tudo certinho, de poder fazer um plug and play alterando coisas que talvez a gente demoraria 1 ano para fazer, né? Porque tem muito processo, muita coisa. Só que a segurança, ela não é só do suporte de vocês, também de como fazer a parada acontecer, como vender de fato. Então, claro que tem meses que são melhores, tem meses que são piores. Isso acontece na minha operação também. A gente passou por uma crise agora de 2 SDRs que a gente teve que desligar, né? Os 2 SDRs que a gente estava ali na casa. E foi muito ruim para a operação, né? A gente está sofrendo até hoje com isso. A gente está aqui, mas a gente já está pensando em formas de trazer essas pessoas novas de novo. A gente já entrevistou, está trazendo as pessoas. Só que o mais importante, que eu até passo para todo mundo que está lá, falo para o João sempre aqui, é que a gente não necessariamente está no nosso máximo potencial. A gente tá igual o batimento cardíaco, né? Quando a gente tá vivo é porque tá acima, abaixo, cima, abaixo, cima, abaixo. Se tá a linha reta, ferrou, né? Tem algum problema. Até quando tá acima... Porque assim, quando a gente fala sobre felicidade, né? Quando tá muito abaixo é depressivo. Acima lá tá histérico. Exato. A pessoa tem que ter uma linearidade, né? Ela tem que se manter aqui na linha. Se ela ficar muito acima ou muito abaixo, também dá problema. Exatamente. Então, basicamente, a segurança que eu tô trazendo aqui é o fato da gente saber como vender. Ótimo. Saber que se a gente colocar, a gente sabe que o nosso problema hoje é o pré. A gente sabe que é o pré-venda. Se tiver 50 reuniões, a gente vai fechar 10, 15, 20. A gente tem certeza. Porque a metodologia, né, que a gente tem hoje e com o know-how também que o João traz, que eu tenho aqui para puxar o time, para estar sempre em cima, a gente sabe como fazer. E é esse plug and play. Você entender como é que funciona o processo, e uma vez que você sabe vender, cara, pode ser que um mês a gente não vendeu tanto, pode ser que o outro a gente não vendeu tanto, mas a gente sabe aonde apertar, e na hora que apertar aquilo ali já era. Entendeu? Maravilha, cara. Não, muito legal. Eu lembro muito do Tim Ferriss quando eu troco uma ideia contigo. Não sei se tu gosta do Tim Ferriss, trabalha 4 horas por semana, mas o jeito que você fala, não sei explicar muito bem. Tim Ferriss, tá ligado quem é? Não sei. Depois dá uma pesquisada. É um cara que ele tem um livro que chama Trabalho 4 horas por semana. Ele ficou, é um tá longe disso aí. Mas o jeitão que você fala, assim, parece um pouco... Nem a fisionomia não parece, né? Mas o jeito de falar. Por algum motivo me lembro de Tim Ferriss. Legal. Talvez nem seja, coisa da minha cabeça, mas... lembro. Bom, cara, a gente já tá aqui há 1 hora, quase 1h30. Já estamos, na verdade, 1h11, né? 1h11h38. Top demais. A parada. A gente vai já encaminhando pro fim. Você vai pro Full Sales Experience ou não? Vai conseguir? Vai estar lá no Diamond. Estarei lá. No High Sales. Estarei lá. Tá no Diamond, filho. Cara, a galera então vai te encontrar lá no Full Sales Experience. Total. Pra quem tá aí do outro lado e não sabe o que é o Full Sales Experience, vou fazer um merchanzinho aqui, que é o seguinte. Vai ser um evento pra 1000 pessoas, cara. Irado. Então, se você tá do outro lado, quer entender como é que você consegue aumentar teu preço em até 10 vezes, quer duplicar ou até triplicar a tua conversão, e ter um sistema de vendas que não dependa de você, entender o que a gente tá discutindo aqui, toda essa parada,
Lá você vai ter um mapa completo, tá? E quem comprar, a gente tá pensando em alguma entrega que aconteça antes do evento, o pessoal muito ansioso. Então, pode ficar tranquilo que a gente vai ajudar. Quando chegar lá no evento, pode ser que você já esteja vendendo até 10 vezes mais caro, né? Com taxa de conversões maiores e com um sistema de vendas que não depende de você. Porque a ideia é, se tu conseguir esse resultado até o evento, ou chegando lá no evento, você conseguir pelo menos traçar isso, depois você contrata a gente. Então, a gente quer te gerar resultado e colocar dinheiro no teu bolso, porque depois, cara, nunca te vendeu uma vez, né? Pô, Monassa veio para um produto de R$ 27. Depois foi para um produto que hoje em dia a gente vende por R$ 75.000, né, na tabela. E depois foi para um produto que a gente vende hoje por R$ 220.000 na tabela. Olha que loucura. A gente gerou resultado para ele e vendeu de novo. Gerou resultado para ele e vendeu de novo. E agora, cara, eu espero que continue renovando, né? Se a gente continuar gerando resultado. Se bater 1 milha no que vem, High Sales renova, cara. Não tem como falar nessa agora. Claro, pô. Exatamente isso. Eu espero que você vai visitar a gente também em São Paulo, que a gente vai abrir um escritório lá. Como é que vai ser isso? Conta aí. Aproveita e dá um spoiler pra galera também, pra Cara, galera quem saber. seguir a gente na rede social vai ver em primeira mão. Mas a gente tá alugando um lugar que, cara, eu não sei se eu posso falar. Será que o Yuri tá aí ainda? Ô, Yuri! Acho que o Yuri já foi embora já. Mas ele tava num outro podcast aqui. E aí o Yuri foi lá visitar, não posso dar muitos spoilers do lugar. Uhum. Mas, cara, vai ser um lugar que, tipo assim, pensa na maior empresa de tecnologia que você conhece. Quantos metros quadrados? Dá um spoiler aí pra gente. Quanto você acha? Chuta, Quanto? chuta. E 400, 300, Mais. 1.000. Mais. Ih, cara. É mais de 1.000, mais de 1.000. 2.000. Não, ainda não. 1.765. Caraca, cara, muito específico. Não, sacanagem. Não, vai ser mais ou menos uns 1.400 metros quadrados, cara. Massa, hein? Vai ter o espaço lá de eventos, né? Que vai ser o auditório. E também vai ter o espaço onde o time vai trabalhar. A gente fez um teste aqui durante 15 dias. O Lucas, que é o videomaker que tá ali do outro lado, acompanhou. A galera vende muito mais o presencial. Muito mais. Chega a ser, eu acredito que o dobro de venda, sabe? Então eu acredito que a gente consegue no presencial, sem contratar mais ninguém, chegar num 6 milhões de faturamento mensal. Porque a média agora tá entre 3, às vezes bate 3 ponto alguma coisa, né? Tá ali. Acredito que dá pra dobrar e ir pra 6 já direto. E ano que vem a ideia é fazer 100 milhões, cara. Caraca. 100 milhões. E aí você vai lá visitar a gente, espero que você vá lá trabalhar com a gente também. Mas assim, pra galera que quer fazer parte desse movimento, o Full Sales Experience, que é esse evento de janeiro, qual que é a ideia dele? É dar uma experiência do que é ser Full Sales. Legal. Então são 1.000 a 1.500 pessoas que vão estar lá, com o Alfredo Soares, com o Carlos Busch, que é um maluco que foi 4 vezes campeão mundial da Oracle de vendas. Olha que loucura. O Fernando Miranda, que é Ele é CEO muito da foda. Stage. O Carlos Busch é foda, mano. Ele, pra bater meta, é o cara, saca? Vai somar muito. O Alfredo Soares. Alfredo Soares, pô, dispensa apresentações. Tá lá no G4, faturando mais de 500 milhões por ano. Surreal. Vai estar lá com a gente. O Carlos Busch também. O Fernando Miranda, que é CEO da Stage. Na minha opinião, é a maior referência do Brasil em questão de produção de conteúdo. Ele foi CMO da Exame. Cara, é uma. Foda, hein? Gigantesco. Essa informação eu não sabia. Não Eu conheço sabia, o não? Fernando, mas não sabia não. Maneiro. Ele é também sócio da V4 Ele é Company. máquina de produção de conteúdo, né? Mano, Bizarro. E surreal. Você vai olhar o perfil do Instagram dele. Fala aí. Você vai olhar o perfil do Instagram dele. Os últimos vídeos, nenhum foi gravado por ele. Foi tudo inteligência artificial. Sério? O Instagram dele? Os últimos? É. Que isso, cara? Ele gravou, fez a parada, sacou? E aí ele criou o avatarzinho. Cria o script com IA também. Só tem um redator que faz uma revisão depois. A IA lê o script. E aí ele posta e a galera não percebe. E viraliza pra caramba. Ah, que isso. Eu vou ter que implementar isso semana que vem. Já avisa a Malu lá que, ó. Pum, já era. Cara, imagina. E são uns vídeos legais. Depois dá uma olhada. O arroba dele é Fernando Miranda 777. Ele vai estar lá com a gente. Eu tenho um Quem mais? 777 tatuado aqui, sabia? Olha só. 777? 777. É 777, não? 777. Caraca, lá. Tem que estar lá com a gente. Não, bom demais. Não, isso é um sinal É um pra sinal. eles que estão vendo aqui pra comprar Participarem ingresso. do Full Sales Experience. Cara, por que eu tô falando tanto do Full Sales Experience? Porque a gente vai fazer uma promoção pra galera que assiste podcast, que é Buy One, Get One. Legal. Então a gente vai fazer uma virada de lote, que vai ser o lote inicial. Tomara que dê tempo de você ir lá e garantir.
em que você compra um ingresso e ganha um segundo. Legal. Então, você quer levar teu sócio, você vai pagar 2 pelo preço de 1. Então, cara, se você tá assistindo isso aqui no anúncio, ou então tá assistindo um podcast, vai no link da descrição aí, ó, aperta no link que tá na tela aí, já vou usar isso aqui como anúncio, já era anúncio, já. Boa. E, cara, vai lá no Bowl que vai valer muito a pena, muito a pena. Você vai pagar 2 ingressos pelo preço de 1, tá lá com mais de 1.000 empresários, a gente vai colocar 1.500 pessoas lá dentro, né? De 1.000 a 1.500 pessoas. Vai ter podcast ao vivo, vai ter salinha pra fechar negócio ao vivo, Às lá vezes na só hora. o cara pagou o ingresso, Ah, o custo de aquisição do cliente dele vai ser muito barato, né? Vai Acabou. fechar 2, 3 lá no evento, já era. acabou. O Rodrigão vai estar lá com a gente, né? Bora. Tá lá. E, cara, é isso. Então, bora pro Success Experience. Pra encerrar aqui, como que a gente faz aqui pra encerrar? Eu vou pedir pra você dar uma mensagem para pessoas que estão passando por problemas para conseguir empreender. Então, aquela é a tua câmera. Você vai olhar para aquela câmera ali e você vai falar para eles sobre qual que é a tua visão do que eles deveriam fazer quando eles estão passando por problemas no empreendedorismo, para que a pessoa consiga, entre aspas, sair do buraco, ou então consiga, cara, sair do platô. Que tipo de conselho você daria para essa pessoa? Então, pode até pensar um pouco Uhum. e depois vira para aquela câmera ali, ó, e aí manda a tua mensagem. Vou mandar na intuição, então. Manda aí, vai. Então, momentos difíceis, momentos complicados acontecem com todos os empresários em todas as empresas. Essa conversa que tem pessoas que não passam por problemas da empresa e que tem altos e baixos, isso é uma balela. Então, se você está com algum problema hoje para empreender ou para destravar o teu faturamento, etc., primeira coisa, você tem que ter muita fé. É a primeira coisa, né? Então, você tem que ter fé e acreditar que o que você realmente deseja já aconteceu. É uma coisa que eu gosto muito, eu sou um cara que medito muito e trago muito isso para a empresa. A gente medita com as pessoas aqui, a gente traz todos os colaboradores, ou então boa parte do presencial, para justamente estar nessa energia, porque a vida é energia, e energia é frequência. Então, se você aumenta a tua frequência, você atrai as oportunidades que você precisa. Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é trabalhar duro, obviamente, né? Chega dessa de trabalhar 5 horas por dia, 6 horas por dia, 7 horas, vai trabalhar 8, 10, 12, 14 horas por dia, né? Sem perder a tua sanidade mental também, né? Tendo ali o teu equilíbrio, mas justamente correndo atrás do que hoje você busca, que às vezes o teu sonho de aumento de faturamento não tá só em pedir para Deus, mas tá em executar o que Deus já tá te entregando de bandeja. Amém. Pra quem quer te conectar contigo, qual que é o arroba lá no Instagram? Maravilha, é @Rodrigo Monassa, né? O meu perfil pessoal, Rodrigo Monassa com 2 S, vai estar aqui na tela. Deixa isso E para a companhia, né? Para nossa empresa, para Radiancy Strategies LLC, é We Are Radiancy, né? O nosso Instagram, nós somos _Radiancy. In English. In Right? English. All right. Bom demais. Alex e Muli. Aí, ó. Alex e Muli, os bravos aí, ó. Tamo Esses junto. daí fecham venda, viu? Esses aí. Pra quem não tá sabendo quem são, o Muli é o nosso social seller nível, assim, ó, hard. Hoje em dia ele tá como coordenador de social seller, sabia disso? Foda. O Legal. cara cresceu tanto, gerou tanto resultado como social seller que virou coordenador de social seller. E o outro é o nosso closer top 1, Alex, né? Tá vendo? Que é o cara que, mano, o Alex é o carequinha mais gente boa que eu conheço. É o careca mais bonito do Brasil. Um beijo, Alex. É o nosso closer aqui, cara. O Alex é super gente boa, muito legal. Um abraço pra vocês também aí, ó. Depois, acho que eles vão pedir até pra cortar, viu? Que eles gostam de cortar isso daí e postar no perfil deles. Ah, é? Massa. Um olho... Não, bom demais. Boa. Galera, eu vou encerrar aqui já, cara. Eu quero agradecer você Obrigado, pelo teu cara. tempo. Espero que, cara, você use bastante esse podcast. Vai ser muito legal. E, pô, quem for do construtor dos Estados Unidos, assistir esse podcast e não fechar com o Rodrigo, É maluco. cara, é maluco. É loucura, sabe por quê? Porque você tá de frente com uma oportunidade para conseguir construir o teu negócio de construção civil nos Estados Unidos que você talvez nunca tenha na vida. Exatamente. E ele tá cobrando muito barato ainda. Então, independente do momento que você entrar em contato e ver esse vídeo, fala aí com eles que eu tenho certeza que eles podem te ajudar. Exatamente. Você que é contractor, não perde tempo, porque às vezes o investimento que você precisa fazer agora é o que talvez nem vai demorar tanto para retornar
quando você plugar só essas ferramentas que a gente comentou aí, né? Do estimate do milhão, tudo isso. É Então, isso aí. bora vender com RA maiúsculo. É isso aí, com RA maiúsculo. Para você que tá aí do outro lado e quer vender bastante também e aprender com a gente aqui da Full Sales, eu vou deixar o link aqui, o primeiro link da descrição, que é um diagnóstico comercial 360, que é um diagnóstico que o Alex lá, ou outros vendedores, né, outros assistentes comerciais vão analisar a tua operação, te dar uma aula sobre o processo comercial e no final, se fizer sentido, vão te apresentar alguma solução aqui da Full Sales. Maravilha. Você quer um diagnóstico também da tua operação, você é um contractor, tá travado no faturamento aí, manda bala. Chama aí, ó. Chama. Só do High Sales faz isso, hein? Só do High Sales. Bora vender com a RA maiúsculo. Quero vender com a RA maiúsculo. Depois corta essa parte também, coloca no final dos seus anúncios que vai dar bom. Vou colocar, com certeza. Então, muito obrigado aí, gente, tá do outro lado. Espero que tenha gostado bastante desse episódio também. Muito obrigado pela confiança. Curte se você não curtiu até agora, pelo amor de Deus. Porque quando você curte, você ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Até o próximo episódio. Um abraço. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto. Opa, desculpa estar atrapalhando o seu podcast, mas eu prometo que é rapidinho. Nos dias 23, 24 e 25 de janeiro, em São Paulo, nós estaremos fazendo o maior evento de estruturação comercial do Brasil. Lá, você vai aprender como vender mais e melhor. Vou te dar um passo a passo para que você consiga construir uma máquina de vendas. Falaremos de aquisição de clientes qualificados, gestão comercial, processo de vendas, estratégias comerciais e vendas. E os maiores do Brasil estarão em cima do palco. Carlos Bush, ex-vice-presidente da Salesforce, Davi Braga, Renê Silva, Demo Oliveira, Nicolas Ferreira, dentre outros também que serão anunciados. Yuri Barbosa, Vinícius de Sá, Matheus Garcia. Clica aí no link que está abaixo ou em algum lugar dessa tela para receber mais informações do Full Sales Experience.